Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 16 de agosto de 2025. Putin, o amante da paz. A paz entre Rússia e Ucrânia é inatingível. Acho que justamente por Putin ser o amante da paz. Estou fazendo uma análise aqui sobre o evento mais importante da geopolítica mundial de ontem no Alasca, onde o presidente americano e o ditador da Rússia foram para negociar a paz na Ucrânia. Quero convidá-los, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com as suas redes sociais e façam os seus comentários. Muito obrigado. Eu coloquei esse título, Putin, o amante da paz, porque ele tem declarado para o Donald Trump, nos seus telefonemas, e o Donald Trump repete isso, dizendo que ele tem boa vontade, que ele quer fazer a paz, né? E que, então, eu coloquei que ele é o amante da paz. Ele faz de conta que é o amante da paz. E talvez ele nem declare que é o amante da paz. Mas ele quer uma paz, qual paz? Ele quer uma paz nos seus termos. Ontem, praticamente, na reunião, não foi discutido nada, ou talvez nada, não digo, mas muito pouco sobre a Ucrânia. Porque Putin já tem as suas reivindicações que não mudam, são imutáveis, são maximalistas, que é toda a Ucrânia. Mas para fazer a paz agora, antes dele continuar essa guerra, ele quer que a Ucrânia se retire de Donetsk e de Luhansk, onde ele não tem todas as províncias inteiras, apesar de que ele está papagueando que está quase tudo sob o controle. Dá para reconhecer que ele tem uma certa maioria, mas não está conseguindo avançar. Ele faz infiltrações na linha de frente e diz que fez um grande avanço, onde as suas tropas não conseguiram ultrapassar as tropas da defesa ucraniana. Mas alguns se infiltraram, foram mortos, mas ele disse que lá houve avanços, que aconteceu que eles pegaram vilas, quando tudo é mentira. Então, assim que funciona Putin, mentindo, mentindo, mentindo. E por que ele foi lá no Alasca? Ele foi para ganhar tempo. Ele foi lá para enrolar. E por que ele quer ganhar tempo? Porque ele está com uma situação econômica muito ruim. O Trump tinha ameaçado fazer sanções secundárias. Ele foi ver, ele indo, mostrando que ele quer negociar. Ele vai lá, apesar de não ter negociado nada, que ele, para segurar as sanções do presidente americano. Que até agora não saíram, não sei se vão sair. Na segunda-feira terá uma reunião de Trump e Zelensky, o presidente da Ucrânia, nos Estados Unidos da América. Em princípio, é em Washington essa reunião. E não sei se depois disso vão sair sanções. Na realidade, o Trump vai tentar convencer alguma coisa ao Zelensky, porque ele convidou o Zelensky para ir lá, sobre essa reunião que aconteceu, alguma coisa que eles não divulgaram para a gente. Mas que devem ser as mesmas reivindicações imutáveis e inatingíveis para a Ucrânia, que a Ucrânia não pode ceder 1 milímetro do território, porque aquele blá 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 do presidente Trump de troca de território, mas que troca de territórios se não estamos trocando o território russo por território da Ucrânia? Estamos dando a Ucrânia e ficando com alguma, talvez, pequena parte, ou não ficando com nada. Essa é a questão de Putin, do amante da paz. Um amante da paz que, ontem, enquanto as negociações estavam acontecendo, bombardeou a Ucrânia, as cidades, não digo nem na frente das frentes de combate, no teatro de operações, mas bombardeou cidades da Ucrânia, enquanto Putin estava lá com o Trump aplaudindo. Então, houve ganho? Não. Trump ganhou a guerra, que ia parar a guerra? Não. Então ele até já deixou de dizer que vai parar a guerra em 24 horas ou alguma coisa, porque já estava pegando mal. Mas o Putin ganhou. O Putin ganhou, que ele foi reabilitado a um nível internacional como um estadista. Uma nação arrebentada, uma nação sem dinheiro, que precisa de dinheiro, mas ele agora é um estadista. Vai voltar a negociar armas estratégicas nucleares com os Estados Unidos da América. Ele não tem nem dinheiro para fazer mais mísseis, mas vai negociar como se fosse um homem muito rico, um país muito rico.
ele vai negociar a Ucrânia, vai negociar tudo o que for possível. Então lá foi estadista. E isso foi transmitido dentro da Rússia por todas as agências de notícia, por todas as televisões de todos os jornais, foi transmitido ele como um vencedor, ou seja, ele atingiu o objetivo dele. Ele foi lá para nível internacional ser reabilitado, que o Biden tinha jogado ele como um pária, e com razão tinha que ser jogado como um pária, porque ele é um pária, a Rússia é pária. Por quê? O Trump esqueceu ou não quer simplesmente olhar para isso, que as tropas dele estupraram crianças, mulheres, jovens, idosos. Ele não, que as tropas dele, a mando dele, bombardearam hospitais, maternidades, crimes de guerra hediondos. Sequestraram mais de 30 mil crianças que estão sendo reeducadas na Rússia para esquecerem que são ucranianos, que nasceram na Ucrânia, que eles nasceram na Rússia porque a Ucrânia não existe. Criminoso. E o Trump não olha para isso. O Trump é um businessman, mas um businessman, um homem de negócios, que é businessman, um homem de negócios selvagem. Porque se avançar nessa direção, sem tocar nas questões de direitos humanos, direitos das crianças, nas torturas, dos assassinatos e dos estupros, porque Putin não deveria estar lá. Putin deveria estar em Haia, prisioneiro, esperando ser julgado ou sendo julgado. Então, está tudo errado na maneira como foi feita a configuração disso. E outra coisa que a televisão russa mostrou. Ele mostrou, o Trump aplaudiu pouco, mas eles começam a repetir, mostrar uma vez em seguida a outra, né? Eles rebobinam a fita rapidinho e o Trump aplaudindo como e o ditador da Rússia se aproximando. Aí dão a mão, caminham juntos, e isso para dentro da Rússia foi uma glória. Ele, na realidade, também, o Trump reabilitou ele dentro da Rússia, dentro da oposição dele, dentro do povo sofrido que estava querendo já se manifestar para tirá-lo. Ele disse, não, o Putin teve a vitória perante a OTAN, perante a Europa, perante o Trump. É isso que está sendo veiculado, e aqui no Brasil, no mundo, ninguém sabe isso. Ou seja, o Trump deu uma grande mão para o Putin e reabilitando-o, né, mostrando toda esse circo. Ali foi montado um circo onde não saiu nada, não aconteceu nada. E acho que não vai sair nada disso, nem que tenha uma segunda, terceira, quarta ou quinta reunião. Não vai sair nada. Por quê? Porque eu acho que essa paz é inatingível. Principalmente enquanto esse ditador estiver no poder. O negócio tem que ser remover o ditador do poder para dar certo essa paz no curto prazo, e eu acredito no médio prazo também, porque acho que no médio prazo, como está, essa reabilitação no cenário internacional e interno na Rússia, dá muitos pontos para o ditador da Rússia. Por que não vai dar certo? Porque a Rússia, de Vladimir Putin, do ditador da Rússia, não pode se dar ao luxo de uma paz justa. Por quê? Porque não atingiu os objetivos estratégicos que Putin prometeu para a Rússia e para o regime de Putin. Então ele não atingiu, ele não quer parar a guerra por causa disso. Ele prometeu que ia conseguir tudo isso, ia conquistar toda a Ucrânia em um mês. E não imaginou que ia, em 3 anos e meio, estar com as tropas russas morrendo, ele mandando elas serem assassinadas por um matadouro na Ucrânia. Ele que está mandando para isso. Putin lançou esta guerra não apenas para terras, mas para apagar a soberania da Ucrânia, a cultura e a história da Ucrânia. Ele disse isso abertamente, já no início da guerra. Ele falou que a Ucrânia nunca existiu como país, que foi Lenin que criou a Ucrânia. Uma mentira que esse ex-oficial da KGB, inculto, contou. E continua contando, que ele disse que ia contar a verdadeira história da formação da Ucrânia para o Trump. Ele falou isso antes de chegar, numa entrevista, antes de chegar no Alasca, em Anchorage, no Alasca. Falou isso abertamente. A Rússia cometeu crimes de guerra, limpeza étnica e sequestros em massa de crianças. Putin é procurado pelo TPI, Tribunal Permanente Internacional. Isso é um fato, não é minha opinião. É só procurar, vocês acham que isso é verdade. E se der certo, o que o Trump quer fazer? Reabilitá-lo para ele não ser mais julgado por seus crimes. Não sei onde é que o Trump está na cabeça, mas não tenho o meu apoio por isso. O meu apoio para ele não vale nada, né? O Trump, eu falo isso porque isso é simbólico e não deveria ter o apoio de toda a humanidade. Parar agora significaria que Putin teria que aceitar o fracasso.
também acho que isso é uma verdade, né? É uma opinião agora, não é eu acho que é um fato. E uma Ucrânia unida, armada e soberana para Putin não é paz. E hoje ela está unida, armada e soberana. Isso é uma derrota. Ele está sofrendo derrotas só por esse fato. Continuar a guerra obscurece a realidade e ele ganha tempo. Então ele foi lá para ganhar tempo, para obscurecer, para falar mentiras e sair lá perante o povo russo como vencedor. Se alguém tivesse dito em 2022, quando começou essa segunda fase da guerra, que a Ucrânia se manteria tão forte, 3 anos e meio depois, jamais, um pouco mais de 3 anos e meio, teríamos chamado isso de milagre, mas é exatamente esse milagre que Putin não pode se dar ao luxo de parar. A sobrevivência da Ucrânia é uma ameaça ao seu regime, e ela está se mantendo, está sobrevivendo e sobreviverá. As posições da Rússia e da Ucrânia estão a quilômetros de distância, já pelo que eu relatei aí, vocês viram, né? E a maioria são fatos, né? Não é opinião, na realidade. Eu dei minha opinião, mas a maioria são fatos. E nenhum dos dois lados está desesperado o suficiente para fazer concessões. Mas o povo russo, com a sua economia ruim, salários ruins, a inflação corroendo, esse sim está desesperado. Mas o Putin quer que essa gente se lixe, na realidade. Ele não está preocupado com o povo russo, porque ele não quer o bem-estar do povo. E se ele anexar a Ucrânia, ele não quer também o bem-estar do povo. Ele quer os gulags, ele quer torturas. Ele quer mandar os caras para os gulags para torturar. É isso que ele vai fazer com os ucranianos, como faziam no tempo da União Soviética. Porque ele tem essa formação. Ele é da KGB, ele foi chefe da KGB. E a Rússia não vai aceitar nunca uma Ucrânia livre. Encontrar um meio termo é extremamente difícil nessa negociação. Por causa disso não foi feito nada. Na realidade foi um circo montado pelo Trump para não impor as sanções secundárias. Se ele impuser a partir de terça ou quarta-feira da semana que vem, vou pensar um pouco diferente. Eu digo por que terça ou quarta-feira? Porque daí ele já falou com o Zelensky na segunda-feira. Eu acho que ele não vai fazer. Ele sempre negocia fazer sanções contra a Rússia. Putin também acredita que pode sobreviver ao Ocidente, sobreviver à Europa, sobreviver à OTAN e até os Estados Unidos, se tivesse o Biden. Ele acha que sobreviveria. Ele vê uma Ucrânia soberana e democrática como incompatível com a sobrevivência do regime dele, porque é um mau exemplo, democracia na Ucrânia, livre, e não ter democracia livre na Rússia. A Rússia não é livre. A Rússia é uma ditadura feroz. A retórica russa tornou a guerra existencial. Uma Ucrânia funcional é uma ameaça ao Kremlin. A Rússia agora está migrando para uma economia de guerra, já migrou, mas está aprofundando essa economia de guerra. As indústrias as políticas de relevância global agora dependem da guerra na Ucrânia. Seu papel como peão, a Rússia é um peão militarizado da China, também depende disso. Putin está expandindo o exército e vinculando seu legado a esta guerra. Ele está totalmente comprometido com a guerra e com uma ajuda agora mais comprometida da China, que o está mantendo em pé. Aliás, tem alguns países que estão comprando produtos, é o caso da China, que é para manter a Rússia em pé. A primeira China, que compra petróleo e gás, a Índia, que compra também petróleo e gás, e o Brasil, que é o maior comprador de óleo diesel da Rússia. Eles mantêm o regime de Putin em pé, mantêm as torturas, os estupros, os crimes, as violências, o sequestro de crianças, etc, etc, etc. Trump é incapaz de pôr fim à guerra. Ele não tem competência. A guerra está lá, não avança, também não tem competência de avançar, e também as demandas da Ucrânia e da Rússia estão muito distantes. As estratégias falharam e ele tem hesitado demais em impressionar a Rússia. A Europa também tem tido um papel muito fraco, falhando em assumir um papel mais importante de ajudar a Ucrânia a pressionar a Rússia de forma eficaz. Eu diria para vocês, a Europa está ajudando? Tá. E a Ucrânia tem que agradecer por isso. Todos aqueles que apoiam a Ucrânia têm que ser gratos. Mas está ajudando pouco. A Europa poderia ajudar mais. E mais rapidamente também. Sem depender tanto dos Estados Unidos da América com o que tem, acho que a Europa teria condições de ajudar a dar uma diferença muito grande para a Ucrânia terminar essa guerra a seu favor. Putin é um especialista em ganhar tempo. Ele finge querer a paz, finge ser um amante da paz. Quando ele começou a guerra, ele que começou a matança, porque ali existe uma matança mesmo. É um matadouro esse teatro de operações na Ucrânia.
E ele quer manipular, ele acha que pode manipular os líderes ocidentais, ele acha que pode manipular todos eles. Mas a paz é a última coisa que Putin quer. Nenhum acordo aceitável para a Ucrânia vai estar na mesa. Mesmo que a Ucrânia esteja disposta a ceder, a Rússia não está disposta a ceder. A única maneira de Trump pôr fim à guerra é pressionando de verdade a Rússia. Não a Ucrânia, como ele tem feito, pressionado mais a Ucrânia do que a Rússia. Tarifas e sanções secundárias podem ajudar, mas devem ir além da Índia, além da China. Durar mais e ser acompanhadas das vendas militares ucranianas que devem ser paradas para esses países que vêm dos Estados Unidos, porque a China tem muito material bélico encomendado, por exemplo, dos Estados Unidos. Pequenas vendas e sanções limitadas não vão ser suficientes. Esta guerra não terminará com um aperto de mão. Ela terminará quando a Rússia for forçada a aceitar a realidade. Até lá, a Europa precisa se posicionar. Muito mais ajuda militar, mais investimentos na indústria de defesa da Ucrânia, sanções mais severas, porque ignorar a ameaça não a fará desaparecer. A guerra está lá e continuará. E não pode se dar essa vitória ao ditador da Rússia, ele vai se fortalecer, vai vir mais forte, mais cruel de Hitler, é uma cópia dele, mas renovada. E vai ameaçar a Europa e, quiçá, os próprios Estados Unidos da América. Putin é um mentiroso e é um criminoso. O seu regime tem que ser destruído. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo. Conto com vocês, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com as suas redes sociais e façam os seus comentários. Aqui você viu a verdade, inscreva-se. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.